pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Antes de começar a fazer esse vídeo, eu queria fazer uma pergunta para você. De que você tem medo? Né? Nós sabemos que a ciência explica, né, que cada uma pessoa tem um medo particular. Tem pessoas que têm medo exatamente de uma coisa, tem pessoas que têm medo de duas coisas diferentes, tem pessoas que têm medo de várias coisas, né? E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, na verdade, 3 experiências, né, que me trouxeram muito medo. E eu quero contar para vocês, compartilhar, né, diante desse medo, qual foi a minha escolha. Claro que diante dessas situações, né, nem sempre eu tive coragem de enfrentar. Mas chegou um determinado tempo na minha vida que eu tive coragem de enfrentar. E por esse motivo, eu quero compartilhar com vocês. Eu entendo, né, verdadeiramente no meu coração que o Senhor nos chamou para ser testemunhas dele aqui na terra. E como eu posso ser testemunha do Senhor aqui na terra? Compartilhando os grandes feitos do Senhor na minha vida. E o podcast, né, Geração Anônima, como esse canal também Geração Anônima, esses vídeos em particular que eu faço para vocês, é justamente para isso, para testemunhar o que Deus fez. E hoje eu tenho essa firme convicção no meu coração. Se uma pessoa que precisa ouvir sobre coragem, sobre esperança, uma pessoa que está enfrentando algum tipo de medo, né, e ouvir essa mensagem ser alcançada, para mim já é o suficiente. Então seja bem-vindo, né, ao canal Geração Anônima e eu creio que você vai ser abençoado. Gente, medo é um sentimento. E esse sentimento, ele vai diretamente com o encontro da nossa alma. Eu passei 3 situações, né, que eu vivi medo e eu estou começando agora, né, oficialmente, as pessoas já sabem aqui que me seguem, que quinta-feira já está pronto, viu? Já está pronto, já saiu do forno o primeiro vídeo do podcast Geração Anônima. Quinta-feira eu vou postar. E baseado nisso, né, me surgiu um desejo no meu coração de compartilhar sobre o medo, porque muitas vezes a gente para nos nossos processos, até nos nossos sonhos, justamente por conta do medo, né? E eu vivi processo durante todo esse período para sair o podcast, né? E eu achei muito pertinente falar sobre isso. Por quê? Porque eu sei que pessoas vão ser convidadas para participar desse podcast, não só do meu podcast, mas pessoas que vão ouvir essa mensagem, elas vão ter alguma situação para enfrentar, independente da área, e precisam ouvir essa mensagem. Por isso que eu resolvi trazer essa mensagem agora, né? E a ciência explica que o medo é um sentimento, né? É algo que vem em nós, né? É algo que vem contra o que a gente acredita, né? Vem no nosso interior mesmo, dizendo que aquela causa, que aquela situação que a gente tenta resolver é uma situação impossível, né? Assim como a alegria é um sentimento, né? A felicidade é um sentimento, a tristeza é um sentimento, o medo também enquadra nessa questão de ser um sentimento, né? E os sentimentos realmente eles podem nos parar. A palavra do Senhor diz para que o homem não seja guiado de acordo com os seus sentimentos. Por quê? Porque todos os sentimentos que se tornam extremos vai trazer vai prejudicar o homem, né? E o medo, ele realmente prejudica. Gente, eu passei por muitas situações e que tive medo. Eu não vou negar para vocês, muitas mesmo. Mas teve 3 situações que mudou a minha vida, né? E essa primeira eu vou compartilhar com vocês. Quem me segue nas redes sociais sabe, né, que eu comentei recentemente que um sonho meu foi realizado, né? Eu ainda comentei assim que Deus, ele não esquece os nossos sonhos, ainda que a gente esqueça. E eu fui convidada, né, pelo bazar da minha igreja para participar de um desfile, né? Todos os anos a minha igreja faz um bazar chamado Bazar Entre as Amigas. E dessa vez teve um convite diferente, né? Chamar pessoas da igreja para vestir essas roupas e participar desse desfile. E eu fui uma das convidadas. E quando eu fui convidada, eu me lembro que eu brinquei e falei ainda assim, eu vou realizar o meu sonho de infância, porque desde pequena eu tinha o sonho de ser modelo. O sonho mesmo, assim, de verdade. Nunca tive corpo de modelo, nunca tive perfil de modelo, mas pelo fato de ser magrinha, eu sempre tive essa vontade de desfilar, sempre era meu sonho. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos, 17 para 18, né? Mais ou menos uns 17, no começo dos 17 anos. E eu recebi um convite de uma amiga minha que ia participar de um desfile, né? Falou, Ana, vai ter um desfile aqui na cidade, aqui em Conquista. Eu queria saber se você queria participar pelo menos da seleção. Aí eu peguei e falei, poxa, eu queria, mas eu não sei se eu tenho muito perfil, não. E essa pessoa, não, você tem perfil, você pode tentar e tal. Eu fiquei muito animada, né? Falei, vou tentar. E fui. Essa pessoa acabou não indo e eu fui sozinha. E chegou lá, né, o pessoal faz toda uma análise do seu perfil, eles olham pra você, eles olham pro seu cabelo, eles olham pro seu corpo, eles olham pra tudo. E faz uma seleção. Dentro dessa seleção, eles escolheram 10 meninas. E eu, né, acho que por um milagre de Deus, eu fiquei entre essas 10 meninas.
Mas só que a próxima fase desse concurso, né, não seria mais na minha cidade. A gente teria que ir para outra cidade, na verdade, para outro estado, muito, muito, muito longe. E eu fiquei muito animada. Eu falei, poxa, eu poderia muito bem participar disso. E aí eu fui, conversei com a minha mãe e tal. E por coincidência, eu tinha uma amiga que estava indo para esse mesmo lugar da seleção. Ela tinha parentes lá, ela ia passar um tempo lá, né? Ela até me chamou para ir para essa viagem. Eu não tinha condições financeiras nenhuma, mas quando surgiu essa questão do concurso, eu falei, poxa, eu poderia ver se eu conseguiria o dinheiro da passagem de ida e volta. Porque essa amiga me convidou e eu posso muito bem ficar na casa dela. E eu decidi, né? Coloquei no meu coração que eu ia, né? E fiquei muito animada e falei, meu Deus, quem sabe? Gente, esse concurso era um concurso muito sério na época, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o Fantástico, ele promovia esse evento. Era o Fantástico que promovia esse evento. E era o evento do Fantástico. E estava sendo a seleção na capital. E eu decidi ir, né? Comprei minha passagem, fui sozinha, enfrentei assim, se eu não me engano, umas 18 horas de ônibus, cheguei nesse estado, liguei para essa amiga minha, ela me recebeu. Na verdade, essa amiga minha não acreditou muito que eu iria. Quando eu liguei falando que eu já estava lá, ela tomou um susto e ela foi me buscar. E, gente, infelizmente aconteceram algumas coisas, né, que acabou me deixando um pouco desanimada em relação a esse sonho. Porque eu era muito bem-vinda por essa amiga, mas ao contrário da mãe e do pai dela, não era tão bem-vindo assim. Eles estavam passando férias na casa de uma amiga lá, de um parente dela. Ela me fez o convite, a gente era muito amiga. E acho que ela fez o convite, talvez achando que eu iria, mas não imaginou que eu fosse. E eu fui. E os pais delas acabaram ficando muito surpresos quando me viram. E ficaram surpresos até o ponto de me destratarem mesmo, assim, sabe? Me tratarem super mal. E aquilo me frustrou muito. Mas mesmo assim eu falei, meu Deus, se eu já estou aqui, eu vou continuar. O que eu posso fazer a não ser permanecer se eu já estava lá? E chegou o grande dia dessa seleção. Eu me lembro, né, que a gente se arrumou e essa amiga minha estava em Salvador junto comigo, a cidade era Salvador. E ela falou, amiga, vamos aproveitar que eu vou com você, né? Se tiver uma pré-seleção, outra seleção de meninas que estão aqui em Salvador, eu posso ser chamada. Gente, eu me lembro que tinha acho que mais de 2.000 meninas na fila. Eu passei o dia inteiro, de 9 horas da manhã até 4 horas da tarde nessa fila, junto com essa amiga minha. E chegou o grande momento de saber quem eram as pessoas, né, que participaram do concurso em sua cidade e estavam ali para participar da segunda seleção. Eu me lembro que fizeram uma roda e todas as meninas que vieram de outros estados participar da seleção eram para dar um passo à frente, porque a partir daquele momento essas meninas iriam passar por uma terceira seleção. O que seria essa terceira seleção? Elas já seriam produzidas, né, pelo evento, cabelo, maquiagem, um lugar para ficar e iriam até ser treinadas para desfilar, para ir para a última seleção. Né? Eu não sei quem conheceu o programa, mas a última seleção, essas meninas eram levadas para uma casa e elas ficavam lá durante um tempo de treinamento e era o meu sonho. Gente, mas vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não vão acreditar. No meio dessa seleção, quando a pessoa responsável fez a pergunta para saber quem tinha vontade, quem era de outro estado, no momento que eu teria que dar somente um passo e me posicionar para viver aquele sonho, eu tive medo. E eu fiquei literalmente travada. E ele perguntou mais uma vez, vou fazer a pergunta pela segunda vez, existe alguma menina que está aqui, que é de outro estado, para passar para a segunda fase, que passou na primeira fase? Eu não me posicionei, eu simplesmente me calei e eu não falei nada. O medo me paralisou. E todas essas meninas, né, que deram um passo à frente, né, elas foram para outra sala. E eu virei as costas e voltei para casa frustrada com aquele sonho que eu tinha acabado de desistir. O medo, ele tem esse poder, né? Quando a gente permite que ele nos domine, ele tem esse poder. O maior objetivo do medo, na verdade, é fazer com que a gente desista dos nossos sonhos. E eu quero falar para você agora de forma espiritual. O medo, ele é o inimigo da nossa alma. O medo entende, né, que quando a gente tem a coragem de dar aquele passo, as nossas vidas elas vão mudar. Mas ele entende que se ele nos parar, os planos e propósitos que estavam estabelecidos, eles vão ser paralisados. Isso aconteceu comigo. E eu voltei para casa. Voltei para casa dessa amiga, voltei muito frustrada. Juntou a forma que os pais delas estavam me tratando, né? E eu estava me sentindo muito mal por sentir que eu não era bem-vinda ali, né? Eles não fizeram aquele plano comigo na viagem.
Eu não pude vir embora muito rápido, né? Porque tinha a questão da passagem, mas acho que 3 dias depois que acabou nessa seleção, eu voltei para casa. Eu me lembro que teve uma noite que eu chorei muito, 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 muito. Assim, eu fiquei, meu Deus do céu. Foi tão frustrante para mim, não só por desistir, mas por toda a situação, que é como se eu conseguisse me lembrar a sensação, né? De ser maltratada por alguém, né? De não ser bem-vinda por alguém e por desistir daquilo. Claro que isso não me define hoje, né? E também não há nenhuma mágoa no meu coração. Eu já liberei perdão há muito tempo. Mas foi muito difícil passar por essa situação. E depois daquele dia eu coloquei no meu coração que nunca mais eu desistiria de nada. Que eu pudesse vir passar qualquer situação. Eu não ia desistir. Ter medo não significa que não temos coragem. Nós podemos ser pessoas corajosas, enfrentar coisas que talvez pode ser coisas difíceis para mim, mas para você não é. E pode ser que tem coisas que eu posso fazer que para você seja difícil, mas para mim não é. Então, o medo, né? Eu acredito de verdade que muitas vezes ele vai tocar na parte que mais nos leva a crescer. Nesse caso, era identidade, era me expor, era me posicionar, saber quem eu era. Se eu soubesse naquela época quem eu era em Deus, eu jamais teria fugido. Mas pelo fato de eu não saber quem eu era em Deus, pelo fato de eu não ter a identidade dele, eu fugi de um propósito. Talvez eu não sei se o Senhor teria isso para minha vida. Talvez eu poderia tomar esses passos e poderia viver o propósito dele. Talvez não, mas eu queria demonstrar que eu desisti. Eu desisti por medo. E não foi o medo que fechou a porta, porque o medo ele vem, mas a gente decide se a gente fecha ou não aquela porta, e eu decidi que eu ia fechar, né? E eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia mais desistir de nada a partir daquele momento. Que se um dia eu fosse chamada para qualquer coisa que eu iria enfrentar, eu prometi para mim mesma, mas não significa que eu agi de tal maneira. Mas eu continuei, eu continuei a minha vida, né? Eu continuei seguindo a minha vida e passei por alguns processos. Logo depois de um tempo, né? Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, que para mim também foi algo muito desafiador, porque a partir do momento que você diz um sim para o Senhor, principalmente em um lugar público, você vai acabar se expondo. E eu não gostava de me expor. O meu maior medo era me expor. Justamente, hoje eu entendo, porque eu me preocupava muito com o que as pessoas iriam pensar de mim. Então, quando eu aceitei Jesus, eu me lembro que eu fui tremendo, mas eu não desisti. Isso foi muito bom. E eu aceitei Jesus, a minha vida começou a mudar e ele começou a formar essa identidade de filha no meu coração. Mas essa identidade que eu quero falar para vocês não é uma identidade que é formada da noite para o dia. Requer um processo, uma caminhada, um conhecimento de quem Deus é. E eu decidi, na verdade, né, o Senhor falou comigo que chegaria o tempo, né, que eu iria me batizar, né, o batismo. Ele é uma evidência pública de que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? E eu fui me batizar. Antes do batismo teve uma reunião. E na época o meu pastor chegou para mim e falou: Ana, eu queria que você falasse algumas palavras antes do seu batismo. Meu Deus do céu. Eu, naquele momento, quase desmaiava. De tanto medo que eu tive de saber que eu iria pegar nenhum microfone e eu ia expor a minha vida ali para aquelas pessoas. O medo nunca foi a história, o medo nunca foi a situação, o medo sempre foi as pessoas. O meu medo era pessoas, era julgamentos de pessoas, pensamentos de pessoas. E quando eu fui dar a resposta para ele, ele falou: eu não aceito não como resposta. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Voltei para casa, meu coração disparando. Acho que eu não cheguei nem a dormir direito pensando nisso, né? Eu sentia que o meu batismo seria um romper muito grande da minha vida, mas eu não tinha a proporção de que não era só um batismo das águas, né, declarando Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, mas era também enfrentar um medo, né, crer que Ele está na minha vida e ter essa identidade de filha era o suficiente para que eu rompesse qualquer barreira que iria aparecer na minha vida. E lá vou eu, me batizar. Foi um dia muito importante da minha vida, né? Pessoas que eu amo muito fizeram parte desse momento. A minha família estava presente, meu marido, o meu filho estava presente, foi muito bom tudo isso. E aí começou o pessoal, a gente primeiro ministrava, rapidamente contava um breve testemunho do que Deus fez na nossa vida e depois era o nosso batismo. E eu me lembro que antes de mim teve 2 pessoas que foram convidadas para trazer um rápido testemunho. E a terceira pessoa seria eu. Gente, eu sentei, né, tinha um palco, tinha um púlpito, na verdade, e tinha um espaçozinho pra gente subir as escadas, eu sentei naquele lugar. E naquele dia, naquele momento crucial da minha vida, eu ouvi, gente, juro pra vocês, o próprio Satanás dizendo pra mim: levanta e saia daqui, porque você não é capaz.
Você não é capaz de enfrentar isso. Você não é capaz. E foi como se algo me dominasse, assim, sabe? Não tomasse o meu corpo de forma alguma, mas algo pesado veio sobre mim. E é como se eu tivesse estado 100% travada ali. E a minha única saída era: corra, saia correndo, saia correndo. Você não é capaz. Eu me lembro que perto desse púlpitozinho tinha uma porta. E eu ficava olhando para aquela porta a todo momento. Eu olhava para a porta, eu olhava para as pessoas, eu olhava para a minha família que estava naquele local, né? E eu comecei a falar: Deus, me ajuda. Deus, eu preciso de você. Deus, eu preciso de você. Deus, eu não sei nem o que... Gente, eu tava tão nervosa que eu nem sabia o que dizer, mas eu falava: Deus, eu preciso de você. E era uma luta entre meu espírito querendo dizer: você vai conseguir, eu estou com você, confie em mim. E a minha alma dizendo: vai embora, fuja, fuja. E uma das características do medo, né, é fazer com que a gente fuja daquela situação. E eu sempre fui uma pessoa, hoje não, mas eu nunca gostei de lidar com situações difíceis, situações que me tirassem do meu conforto, né? Tipo assim, eu nunca teria coragem de pular de paraquedas, porque o paraquedas traz uma adrenalina pra mim. Eu não gosto de adrenalina, eu gosto de ficar na paz, no sossego. E naquele dia, né, que o medo me confrontou, eu tive duas escolhas. Gente, foi muito difícil, de verdade mesmo, sabe? Mas havia uma palavra dentro de mim, né? Havia uma palavra de que eu poderia ter fé, eu poderia acreditar, eu poderia crer. E baseado em todo esse processo de medo, né? Esse processo de como parecia que eu estava sendo esmagada por algo, havia algo no meu coração. Existe um propósito que vai ser muito maior, né? Existe um prêmio lá na frente, e se eu desistir, eu não vou conseguir receber esse prêmio, né? A Bíblia fala sobre esse prêmio, que é a nossa carreira, né? A nossa carreira, no final da nossa carreira vai haver um prêmio que vamos receber do Senhor, né? E esse prêmio, para mim receber, eu teria que passar por esse processo, né? Eu ainda estou, claro, né, correndo a minha carreira, estou vivendo os propósitos que o Senhor tem, mas eu tive essa escolha de permanecer, né, ou desistir. E chamaram o meu nome, Ana Paula, né? E colocaram a minha foto lá ainda, né? Que nesse dia tinha a opção de colocar a foto da pessoa que iria batizar. E o meu pastor, na época, ele estava no púlpito, ele me entregou o microfone na minha mão. Gente, a minha mão tremia, que eu falava: meu Deus do céu, e agora? Graças a Deus havia um púlpito, porque eu pude pelo menos segurar com a mão no púlpito e com a mão no microfone, para mim não cair, né? Eu estava com um salto na época, eu me lembro. E eu falei, gente, eu não me lembro o que eu falei. Vou falar pra vocês de forma muito sincera, né? Eu fiquei muito nervosa no dia, mas eu falei, né? Eu acredito que eu rendi graças ao Senhor, que eu disse que o Senhor tinha mudado a minha vida, né? Que eu estava fazendo uma aliança de forma pública aquele dia, entregando a minha vida pra Ele, diante das pessoas, e que eu sabia que isso era o começo que Deus tinha. Mas eu consegui romper essa barreira. E logo depois, claro, né? Eu me batizei, eu desci as águas de forma natural. Só é apenas um mergulho, mas não é um mergulho, né? É uma entrega realmente da sua alma, do seu corpo e do seu espírito ao Senhor, né? É como se realmente o velho homem ficasse e o novo homem se levantasse. E eu me tornei essa nova mulher. Eu acredito, né, que eu consegui atravessar aquela porta. E se eu estivesse falado não, eu teria também, da mesma forma, fechado essa porta, mas eu não fechei essa porta, eu passei por essa porta, né? O Senhor, ele fala que derramou unção sobre as nossas vidas, uma autoridade está sobre as nossas vidas, mas não cabe ao Senhor fazer por nós, mas a gente decide fazer, né? E eu decidi: Deus, eu vou permanecer, eu vou continuar. E aquele dia foi muito bom, aquele dia foi memorável, aquele dia foi guardado no meu coração, e eu não imaginei que eu iria passar por outro processo de falar em público, né? Eu não imaginei. E passaram alguns anos e eu fui me amadurecendo no Senhor, buscando ao Senhor, passando por processos juntos com o Senhor. E eu já falei para vocês sobre o rema, eu prometi um vídeo sobre o rema, mas eu vou falar sobre o rema. E eu fiz o rema. No ano de 2018, né, eu fui convidada por uma amiga para fazer o REMA, Centro de Treinamento Bíblico REMA, é um curso de teologia. Qual a diferença desse curso de teologia de qualquer outro curso que existe, né? É porque esse curso são ministrados por pastores. E esses pastores são homens guiados pelo Espírito para trazer assuntos que vai transformar a sua vida. Então não é somente homens, mas é homens direcionados pelo Espírito, com unção que destrava a sua vida. E eu participei dessa escola. E no segundo ano, a gente precisa ministrar a palavra, né? A gente precisa ministrar a palavra para que a gente se forme. E veio mais outro desafio. A primeira vez que eu contaria o meu testemunho,
né? Eu não tinha contado meu testemunho em momento nenhum. E eu decidi, Deus, o Senhor fez tantas coisas na minha vida. Eu me lembro como eu entrei nesse curso, eu me lembro como eu estou saindo. Quando eu terminei o curso, né, eu tinha uma nota em meu coração sobre paternidade, identidade em Deus. Eu queria falar sobre isso. Quem eu fui e quem eu estava me tornando. E o próximo passo era enfrentar todos aqueles homens que estariam me ouvindo. Quem seriam esses homens? Os próprios professores que dão as matérias, né? Incluindo o meu pastor, estaria sentado naquela cadeira, ouvindo eu ministrar sobre o que Deus fez na minha vida. Meu Deus, foi um desafio muito grande, mas diferente do outro, né? Porque mais que a gente vai tendo intimidade com o Senhor, né? Mais o Senhor vai tirando coisas que está em nós e vai acrescentando coisas dele nas nossas vidas. E foi assim comigo. Foi muito desafiador, né, contar meu testemunho a primeira vez. Eu tremi todo momento, era perceptível que o microfone estava tremendo na minha mão dessa forma, mas eu permaneci, consegui contar meu testemunho. E eu me vejo de degrau em degrau, subindo e vencendo cada obstáculo com o Senhor, né, e eu passei por essa fase. Eu contei para vocês a experiência, né, do desfile. Contei para vocês também o dia do meu batizado. Contei por acaso agora essa história do meu testemunho, né, que eu contei rapidamente, mas o objetivo, onde eu quero chegar, né, é nessa última experiência que eu vivi agora recentemente. Depois que eu me formei no Centro de Treinamento Bíblico Rema, eu fui convidada para ser uma das monitoras. O que é ser uma monitora? É receber os alunos, entregar crachá, entregar prova para os alunos, né? É fazer parte dessa escola. E como eu amava essa escola, eu amo essa escola que transformou a minha vida, eu disse sim para esse convite e comecei a participar, né, da monitoria do Rema. Mas há mais ou menos quase 2 anos atrás, eu recebi um convite já para participar da diretoria do Rema. E esse convite para mim foi muito desafiador, porque era um cargo bem maior, né, do que eu estava acostumada a lidar, exigia muito mais responsabilidade, né, e eu sabia que eu teria que fazer coisas que para mim seriam desafiadoras. O que seriam essas coisas que eu iria fazer? Estar num patamar maior, né? Não de se mostrar, mas estar em uma posição maior e exercer funções maiores, e isso também é um desafio. Isso para mim foi um desafio na época. E eu estava muito segura em relação a isso, mas eu falei para o Senhor, Deus, todos os departamentos, aonde o Senhor quiser que eu entre, eu não vou me convidar. A minha oração é para que pessoas consigam ver o que o Senhor vê na minha vida e me faça algum convite para participar, né? E como eu sabia que era um cargo de confiança em relação a ter pessoas corretas para participar, eu sabia que o Senhor tinha me chamado para aquele tempo. E no dia que eu disse sim, eu recebi uma palavra que eu poderia ficar em paz, que o Senhor estava no controle. E quando ele diz, eu acredito. E eu acreditei na palavra dele e comecei a participar do Rema, né? Como diretoria. E sendo o braço direito, né, na verdade, da diretora do Rema, Fernanda, que me fez o convite, que aquela mulher, ela transformou a minha vida, né? Esse convite transformou a minha vida. E eu amo muito ela, eu queria muito deixar claro. Gente, e eu comecei a exercer as minhas funções, né? As funções que era me confiada. E eu comecei a ir devagarzinho e foi muito tranquilo, né? Eu comecei a crescer muito, estar com pessoas que têm níveis maiores do que eu, e essas pessoas me trouxeram muito, muito, muito crescimento, ouvir, sentar à mesa, receber daquela unção, daquela influência, transformou a minha vida. Só que chegou momentos, né, que foram pedidos para pessoas da liderança começar a orar antes de começar as aulas. E eu fui convidada para orar, né? Na verdade, eu fui intimada para orar. Ana, você vai orar hoje. E eu não poderia dizer não, né? E eu comecei. Gente, muito difícil. Isso foi muito difícil para mim, né? Porque eu sempre orei, mas eu orei no secreto. Eu não orava em público. Eu não era acostumada a orar em público. E seria um desafio muito grande, mas eu disse sim, eu vou orar. Né? E eu fui 2 vezes, fui 3 vezes. Só que um dia eu me escondi. Um dia eu estava com medo, né, de orar, com medo de me expor, com medo de falar por conta dos julgamentos das pessoas, eu decidi me esconder. E eu fui pro banheiro e as pessoas me procuraram e não me acharam. Quando as pessoas me procuraram e não me achavam, botava outra pessoa no meu lugar e depois falava, Ana, eu te procurei, não te achei, onde é que você estava? Eu estava tipo com dor de barriga realmente no banheiro, escondida, né? E logo depois dessa situação, vocês vão entender onde eu quero chegar e quantos vocês serão abençoados. E logo depois dessa situação que eu me escondi, né, com medo de me expor, com medo de orar,
surgiu uma oportunidade de eu fazer uma viagem e eu viajei, né? Eu viajei junto com meu irmão, a gente foi para outro estado fazer compra, uma capital totalmente diferente do que eu moro, né? Eu moro em uma cidade pequena, uma cidade tranquila, eu fui para lá com meu irmão. E foi aquela correria, foram dias muito intensos, dias muito corridos, e eu não parei por nenhum minuto, e muito cansada, e muito ativa ali em tudo que eu precisava fazer, e consegui realizar coisas assim que para muitas pessoas era impossível, mas para mim era possível, né? Eu sempre tive muita força. Mas a força, ela é diferente da coragem, né? E eu fui, fiz tudo que eu deveria, e na hora que a gente estava indo embora, eu precisei passar um durex em uma caixa, que eu tinha ido comprar uma mercadoria e o durex acabou. Eu estava junto com meu irmão, eu falei, eu vou rapidamente comprar o durex. Essa cidade que eu estava era São Paulo, né? As pessoas que moram lá, ou que estão assistindo esse vídeo, que é de lá, ou que já foram lá, ou que vão lá, vão entender do que eu estou falando. São Paulo, os sinais de trânsito, diferente das cidades pequenas, eles demoram muito para abrir. E demora, tipo assim, 2 minutos, 1 minuto e meio. Diferentemente, né, das cidades pequenas. E você tem tempo até para parar para pensar quando o sinal tá fechado. E eu atravessei, né, a rua. Atravessei, comprei o durex. Na hora de voltar pro hotel, né, eu me peguei com o sinal fechado e tinha várias pessoas na minha frente esperando o sinal abrir. E o que eu fiz, gente? Eu simplesmente parei e fiquei observando o sinal. O senhor fala muito comigo sobre sinal. Na verdade, o senhor fala muito comigo sobre no sinal de trânsito. Eu tenho um vídeo aqui, qual sinal você precisa, e fala sobre isso. O senhor falou comigo numa faixa de pedestre mais uma vez, né? Agora, conversando com você, eu tô percebendo. Mais uma vez, o senhor estava falando comigo numa faixa de pedestre. E eu estava parada no sinal. Como o sinal demorou muito para abrir, eu me distraí por um momento e comecei a olhar para os lados. Quando eu olhei para o lado, eu vi um rapaz deitado na calçada, né? Um morador de rua. Um rapaz novo, um rapaz aparentemente bonito, né? Muito novo. E ele estava, assim, muito sonolento mesmo, estava num sono bem profundo. E eu percebi que ele assustou. Ele assustou quando eu estava olhando para ele. Ele não me viu em momento nenhum. Ele me viu olhando para ele, né? Mas ele assustou. E ele estava numa posição que não atrapalhava que ninguém passasse. Quando ele acordou, ele simplesmente deitou no meio, né, no meio do passeio, e ele não se importou com as pessoas que estavam olhando para ele. Ele deitou confortavelmente, né, naquele meio fio, no passeio, e ele ficou atravessado. E as pessoas, para passarem por ele, elas precisavam se desviar. E diante, né, daquela situação que eu estava observando, eu fiquei intrigada com aquilo, eu fiquei olhando para ele. E o que me chamou a atenção é porque ele não se importava, ele não estava preocupado, né? Se ele iria atrapalhar pessoas, se as pessoas estavam olhando para ele de forma julgando a aparência dele, ou quem ele era. Ele não estava preocupado, ele estava simplesmente confortável na posição que ele achava que seria melhor para ele, né? E eu fiquei olhando para ele muito curiosa para saber, né, a que ponto ele iria, né, se ele iria simplesmente atrapalhar as pessoas e iria ficar onde ele estava. E eu observando, eu ouvi o Espírito Santo falar no meu coração: você está vendo esse homem? Olha bem para ele. Você acha que ele está preocupado com o quê? O que está preocupando tanto ele, que faz com que ele não realize aquilo que ele quer realizar? Ele simplesmente saiu da posição que ele estava e foi para a posição que ele desejava estar. Ele não está nem aí para o que os outros pensam. Mas por que você, que é a minha filha, que tem o meu espírito habitando dentro de você, te dando força, capacidade, sabedoria, está se escondendo do propósito e do chamado que eu tenho para a sua vida? Todas as vezes que você entra naquele banheiro e você se esconde, o Senhor falou no meu coração, né? Todas as vezes que eu entrava naquele banheiro e me escondia, eu não estava revelando quem ele era, mas eu estava revelando quem Satanás era. Sabe por quê? Porque Satanás, quando ele pega a vida de uma pessoa, ele faz questão de mostrar para o mundo inteiro que aquela pessoa está no pior lugar,
que ela está jogada no pior lugar. E ele não esconde, porque ele quer mostrar, né? Ele quer mostrar a desgraça, a destruição, a dor, a morte. Ele não esconde das pessoas, ele tem prazer em mostrar isso. Mas da mesma maneira, quando nós somos filhos do Senhor, nos posicionamos para viver os propósitos que ele tem para nós também iremos mostrar quem o Senhor é. Mas nós não iremos mostrar quem o Senhor é nas nossas fraquezas, nos escondendo, dizendo não e nos fechando, mas nos posicionando, crendo na palavra dele, crendo que ele está conosco, crendo que ele nos chamou com um propósito, confiando em quem ele é. E o Senhor ministrou isso no meu coração. Né, que todas as vezes que eu escondia, que eu fugia, que eu não orava, né, em público, com medo das pessoas, eu estava revelando, né, quem Satanás era, e estava anulando o sacrifício dele na cruz, a autoridade que ele me deu quando ele pagou um preço pela minha vida. Eu estava fazendo aquilo e ele me confrontou naquele momento, né, e eu percebi que o objetivo da minha vida não é viver uma vida que não diga quem Jesus é, mas viver uma vida para Cristo. E a partir do momento que eu deixo de tomar qualquer decisão na minha vida baseado no que as pessoas vão pensar ou baseado no medo, eu não estou exaltando o nome do meu Deus. Então, por isso, gente, eu estou aqui falando com vocês hoje, por isso eu estou gravando hoje, por isso eu estou me expondo hoje, porque eu entendo que eu vivi processos, eu entendo que eu vivi uma história no Senhor, e essa história tem um poder para liberar outras vidas, assim como você que está me assistindo. Você tem uma história. Você viveu processos. Talvez você não vai pegar uma câmera, vai sentar e vai compartilhar. Talvez você faça isso, sim, faça. Mas talvez só o simples fato de você contar para as pessoas o que o Senhor fez, você já está exaltando quem o Senhor é. E não diminuindo quem o Senhor é. E Satanás, ele quer confundir as nossas mentes. Ele quer colocar medo, mentira, sabe por quê? Porque quando ele coloca medo em você, ele faz com que você se esconda. E quando você se esconde, você para de dizer quem Deus é. O medo, ele vai te dominar e você vai falar coisas negativas. Mas quando você crê que o Senhor é bom, quando a sua mente se renova com a palavra, quando você entende quem você é nele, quando você tem a coragem que ele pede para você ter, você não passa mais a esconder quem Deus é, mas passa a contar as maravilhas que o Senhor fez. E isso eu estou fazendo hoje. Sim, é desafiador nos expormos, é desafiador contarmos a nossa vida, é desafiador, mas a gente tem que entender se há um propósito estabelecido, se pessoas vão ser curadas. Nós precisamos fazer de forma intencional. Sim, é para alcançar outros, vamos ser intencionais nisso. Sim, é para abençoar vidas, vamos ser intencionais nisso. Sim, o propósito é maior do que o processo, vamos ser intencionais e não deixar, não parar no meio do caminho, mas exaltar o nome do Senhor, né? E a partir daquele momento que eu ouvi aquela instrução do Espírito, o sinal de trânsito abriu, eu atravessei e voltei para casa, impactada com aquela mensagem, porque somente o Espírito poderia ministrar de forma tão profunda em meu coração e trazer algo tão íntimo. E só ele sabia que eu me escondia. Ninguém sabia que eu me escondia, mas ele sabia que eu me escondia, ainda que as pessoas não te veem. O Senhor te vê, ele sabe quem você é. E eu decidi, Deus, eu sei que para mim é difícil, para minha carne é difícil, mas se o teu Espírito que habita em mim me chama para esse lugar, está nesse lugar de me expor, não mostrar quem eu sou, mas mostrar quem o Senhor é, eu irei fazer, Pai, tudo aquilo que você me pedir. E a partir daquele momento eu parei de me esconder no banheiro com medo de orar, com medo da opinião das pessoas, e comecei a me posicionar, comecei a ir, comecei a declarar, comecei a levantar a minha cabeça, sabe por quê? Porque eu orava com tanto medo que eu abaixava minha cabeça para as pessoas não me verem. Eu falei, eu preciso levantar minha cabeça. Eu sou filha do rei. Eu sou filha de Deus. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Então, a minha posição precisa ser diferente. E depois disso, a minha vida mudou. E por que eu compartilho essa história com vocês? Porque eu sei que cada um de vocês vive um medo. Talvez em falar em público. Talvez o Senhor te pediu para contar a sua história assim como Ele me pediu. E você tem medo de contar a sua história. Talvez você que está assistindo esse podcast, né? Você que está assistindo esse episódio, vai ser convidado para participar do podcast. Você pode estar com medo por não se sentir capaz, por não saber falar em público, por não saber se expor, mas o Senhor é a nossa força, né? Ele diz que a gente não precisa ir na nossa força, mas na força dele, mas quando a gente se posiciona, a gente está fazendo com que o reino espiritual
haja e fale, ela se posicionou, eu vou derramar unção para que ela faça o que ela precisa fazer, mas quando eu me escondo, as coisas também não vão acontecer. Então, para você que precisa contar a sua história, para você que tem um trabalho da faculdade, para você que precisa falar com alguém uma palavra que o Senhor liberou que vai trazer libertação para a vida de alguém, para você que quer tirar sua habilitação, né? Eu tentei tirar minha habilitação também e o medo me parou, mas ele não me parou por muito tempo, porque eu vou começar de novo, independente se eu fui parada por medo, eu tenho a opção de começar e eu vou começar. E se você foi parada pelo medo, você pode começar. Mas entenda, traga essa consciência, você é filha, Deus está com você e todas as vezes que o medo vier, se lembre, se eu tiver tendo medo, é normal, o medo vai vir, ele não vai desaparecer, ele não vai. Grandes pregadores, oradores, eles falam, o medo jamais vai desaparecer. Ele sempre vai estar lá, mas a gente decide se a gente vai encará-lo ou não. O medo vai sempre permanecer, mas você pode decidir, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou dar aquele passo que eu preciso, eu vou fazer aquilo que eu preciso, porque o Senhor está comigo. E quando eu faço o que o Senhor me pede, eu exalto o nome dEle. E esse tem que ser o nosso objetivo. A Bíblia diz que somos testemunhas do Senhor. A partir do momento que o medo vence, a luz do Senhor que está em nós, ela não brilha, ela não vai alcançar outras vidas. Mas a partir do momento que a gente decide, eu vou, a luz do Senhor ela vai brilhar e toda a escuridão ela vai ter que sair. Então eu encorajo você, enfrente esse medo, entenda o que a palavra diz, busque a palavra, profetize a palavra, busque ao Senhor e você vai enfrentar todo o medo que vier sobre a sua alma e você não vai só enfrentar, você vai vencê-lo e o Senhor vai se alegrar com essa atitude. E era essa a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu quero que vocês saibam que Deus é muito bom, Deus é maravilhoso em tudo que faz, Ele é perfeito, Ele é santo e Ele é digno de ser adorado. Sim, é possível vencer o medo, sim, é possível viver uma vida confiando no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor, tira essa confiança, tira os seus olhos do mundo, dos homens, das circunstâncias, da falta, confie nele, tudo mais Ele fará em sua vida. Muito obrigada a você que assistiu, né, até aqui. Gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem medo de alguma coisa, né, para encorajar essas pessoas a enfrentarem esse medo. Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, né, e me siga nas redes sociais, né, eu vou deixar o meu Instagram aqui, o primeiro podcast já está pronto, então fique ligado aqui no canal e eu tenho certeza que você vai ser abençoado e você vai ver muitas histórias de pessoas que tiveram medo, né, e elas não pararam, né, como na Bíblia diz que muitos homens de Deus, eles tiveram medo, mas eles prosseguiram. Você pode ser esse homem e essa mulher também. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Um beijo. Tchau, tchau.